Seja bem-vindo ao canal Passo a Passo. Neste vídeo irei resolver este exercício. Calcule o limite de x elevado à quarta mais 3x ao quadrado menos 5 quando x tende a 3. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial. Se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste QR Code que se encontra aqui no canto direito superior da tela. E, se esse vídeo lhe for útil, não se esqueça de deixar aí o seu like. Agora, começando a resolver o exercício. Primeiramente, observe. Nós temos aqui uma função polinomial. E para resolver este exercício, bastará aplicar aqui propriedades operatórias. Este exercício pode ser resolvido de forma direta e de uma forma aqui mais detalhada. Primeiramente, ele da forma mais detalhada, da forma menos sucinta. Aplicando duas propriedades operatórias. Primeiramente, a propriedade operatória do limite da soma, que diz que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Onde eu tenho uma soma? Eu tenho aqui, ó, x elevado à quarta mais 3x elevado ao quadrado. Depois, irei aplicar a propriedade do limite de uma diferença, que diz que o limite de uma diferença é igual à diferença dos limites dos termos. Onde eu tenho uma diferença aqui, eu tenho aqui. Aplicando as propriedades, eu tenho o quê? O limite de x elevado à quarta mais 3x elevado ao quadrado menos 5 quando x tende a 3 será igual ao limite de x elevado à quarta quando x tende a 3 mais o limite de 3x elevado ao quadrado quando x tende a 3 menos o limite de 5 quando x tende a 3. Prosseguindo, irei lembrar da outra propriedade operatória que diz o quê? Que o limite de uma função constante é a própria constante. Aonde eu tenho aqui uma função constante? Eu tenho aqui, ó, limite de 5 quando x tende a 3. Este 5 representa o que? Um valor constante. Ele é um número real. Positivo. E o que isso quer dizer? Por que o limite de uma função constante é a própria constante? Simples. O limite de uma função constante é a própria constante, pois o valor da constante é o único correspondente em y que haverá para qualquer valor de x que a função venha a assumir. E observe, quando estamos estudando os limites, nós estudamos o comportamento de uma função quando a sua variável tende a um determinado valor. Aqui no caso, nós estamos estudando o comportamento da função quando a variável tende a 3, ou seja, x igual a 3. Observe, imagine o plano cartesiano. Temos aqui a abscissa x e a ordenada y. Estamos estudando aqui qual vai ser o comportamento desta função aqui, f de x igual a 5, quando a sua variável tender a 3. Ou seja, o valor da variável está se aproximando de 3, seja pela direita ou pela esquerda. Isso quer dizer o quê? Quando a variável tender a 3, o valor em y vai tender a qual valor? Bom, temos uma função constante. Isso quer dizer o quê? Que não importa para qual valor a variável esteja tendendo, esteja se aproximando. O único correspondente em y que haverá para qualquer valor que a variável venha assumir, seja ele positivo ou negativo, será 5. Por isso que o limite de uma função constante é sempre o valor da própria constante. No caso aqui, o limite de f de x, quando x tender a 3, quando f de x aqui sendo igual a uma função constante, que no caso tem um valor real de 5, vai ser o quê? 5. Agora eu tenho limite de x elevado à quarta quando x tende a 3, mais o limite de 3x ao quadrado quando x tende a 3 menos 5. O próximo passo é lembrar desta propriedade operatória que diz o quê? Que o limite da potência enésima de uma função é igual à potência enésima do limite dessa função para qualquer n inteiro e positivo. Isso quer dizer que limite
dx elevado à quarta quando x tende a 3 vai ser igual ao limite dx quando x tende a 3 elevado a 4. Observe que essa função é uma função que é contínua para o valor qual a variável está tendendo. Qual vai ser o limite de x quando x tender a 3? Vai ser 3. Só que x está elevado à quarta, logo o limite está elevado à quarta. Portanto, 3, que é o valor do limite de x quando x tende a 3, também estará elevado à quarta. Observe aqui a propriedade, a configuração da propriedade. É exatamente o que temos aqui. 3 à quarta é o quê? 3 vezes 3, 4 vezes. Isso vai dar 81, porque 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Portanto, eu terei 81 mais limite de 3x elevado ao quadrado, quando x tende a 3, menos 5. Agora, qual é o valor do limite de 3x ao quadrado quando x tende a 3? Bom, para isso eu vou aplicar duas propriedades para resolver este limite. A primeira é essa aqui, que diz que o limite do produto de uma função constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Eu tenho 3 multiplicando x ao quadrado. Este 3 é uma constante dentro deste limite, cuja variável tende a 3. Aplicando esta propriedade, logo eu terei então que limite de 3x elevado ao quadrado com x tende a 3 vai ser igual a 3 vezes o limite de x elevado ao quadrado com x tende a 3. Novamente, agora eu vou aplicar a propriedade que eu apliquei antes, que diz o quê? Que o limite da potência enésima de uma função é igual à potência enésima do limite dessa função para qualquer n inteiro e positivo. Logo, eu tenho que limite de x ao quadrado com x tende a 3 vai ser igual ao limite de x com x tende a 3 elevado ao quadrado. Portanto, eu terei 3 vezes o limite de x com x tende a 3 elevado ao quadrado. Agora, qual é o limite de x quando x tende a 3? É 3. Só que esse limite está elevado ao quadrado. Então, este 3 também estará elevado ao quadrado. Logo, eu terei 3 elevado ao quadrado vezes 3. Porque este 3 é a constante aqui que está multiplicando o limite. Que estava vinculado, no caso aqui, à função x ao quadrado. Aplicando essas duas propriedades, eu terei como resposta que o limite desta função vai ser igual a 27. Logo, eu terei 81 mais 27 menos 5. Isso é igual a 103. Aí você diz, tudo bem, você resolveu o limite, chegou no resultado final, mas não tem uma forma mais rápida de se resolver isso? Tem que separar os componentes, todas as funções do limite para resolver? Não. No caso aqui, eu separei todos os elementos, todas as funções que haviam dentro da própria função inicial, né? Pois se pegarmos aqui a função inicial, nós tínhamos o quê? Limite de x elevado à quarta mais 3x ao quadrado menos 5 com x tendendo a 3. Era necessário fazer toda essa separação, isolar as funções que haviam aqui dentro dessa função inicial, dentro deste polinômio? Resposta: não, poderia ser resolvido de forma direta. Agora, por que eu fiz isso? Simples. É importante que quando você está trabalhando com limites, você conseguir identificar as funções. E com isso, identificar o quê? A característica de cada uma dessas funções, o comportamento de cada uma dessas funções. Por exemplo, eu tenho 5 aqui, eu sei que esse valor é um valor constante. Independentemente do valor da variável. Eu tenho aqui x elevado à quarta, x elevado ao quadrado, sendo multiplicado por 3. Então, eu já sei meio que de cabeça, só de olhar para a configuração do limite, como resolvê-lo. Por exemplo, qual é a forma direta de resolver isso aqui? É simplesmente você substituir na variável o valor qual o limite dela está atendendo. Então, você teria o quê? Que esse limite poderia ser calculado de uma forma direta dessa forma aqui. Ó. Eu teria o quê? 3 elevado à quarta mais 3 vezes 3 elevado ao quadrado menos 5. Resolvo aqui as operações, isso vai ser igual ao quê?
3 elevado a 4, 81. 3 elevado ao quadrado, 9. Vezes 3, 27. 81 mais 27 dá 108. 108 menos 5, 103. Bom, eu espero que você tenha compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. E se você tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.